Bom, boa noite a todos, né? Aqueles a quem eu não cumprimentei. Certamente o frio é compensado pelo calor que a gente sente aqui dentro, né? O calor humano, o calor dos amigos espirituais que aqui se encontram, que prepararam o ambiente para a gente. E isso faz uma diferença muito grande. Porque aqui a gente não veio buscar o agasalho do corpo, não, mas sim o agasalho do espírito. Através do conhecimento, através do entendimento. Porque o tema que a gente traz hoje tem o objetivo de nos dar um entendimento sobre um tema que é extremamente importante para nós. Mas antes de nós entrarmos nesse tema específico, que é uma frase: ao homem está ordenado morrer uma só vez, eu já queria de antemão dizer que essa frase está desse jeito devido a uma tradução. Porque há traduções que a frase está diferente. Ao homem é dado morrer uma só vez, o homem deverá morrer uma só vez, diversas. Eu busquei essa porque ela está na Bíblia que eu uso como estudo, como fonte de referência. Eu tenho Bíblia católica, evangélica, e essa que é uma Bíblia mais neutra, porque ela foi escrita, foi traduzida por estudiosos evangélicos, protestantes, né, e católicos. Não entrou nenhum espírito aí, porque se tivesse entrado ia mudar tudo, vocês podem ter certeza, né? Mas antes da gente entrar nesse tema, eu queria falar de uma personagem que eu sempre falo nas palestras que eu dou, sempre. É alguém porque eu tenho uma admiração, um apreço, um carinho, um respeito muito grande, e é talvez uma das pessoas que eu gostaria de conhecer pessoalmente, se fosse possível. Gostaria de conversar com essa pessoa e ouvi-lo. Estou falando de Paulo de Tarso. Para mim, o maior bandeirante do cristianismo. Para mim, aquele que soube levar adiante a bandeira dos ideais do Cristo, levando a boa nova, aonde pudesse e aonde não pudesse, né? Ele foi incansável nessa missão. Eu vou falar um pouco da história dele, depois vocês vão entender por que eu estou falando dele. Para a gente conhecer essa personalidade e compreender o que ele quer dizer depois. Paulo de Tarso, para quem não sabe, o seu nome de batismo era Saulo, né? Conhecido como Saulo de Tarso, porque ele nasceu na cidade de Tarso. Era filho de uma família onde se trabalhava o tear, né? Na construção de tendas, etc. E ele então começou a se envolver com as questões religiosas. E ele se preparou para se tornar o maior sacerdote do Templo de Salomão. Esse era o objetivo dele. Se tornou um doutor da lei, um profundo conhecedor das leis de Moisés. E ele se envolveu, por conta disso, num contexto muito fechado, muito hermético, que seria do farisaísmo. Ele começou a ser dominado pelo farisaísmo, vamos dizer assim, dentro daquele conceito fechado, onde tudo que se aprendia ali era uma verdade. A imposição da ideia era não a ideia ampla, mas a ideia que se tinha ali naquele momento. E por conta disso, ele acabou sendo dominado por um sentimento, através de um pensamento, de uma orientação talvez, de que o movimento crescente que havia naquela época, que viria a se chamar cristianismo, era maléfico, era prejudicial às intenções que os doutores da lei e que os sacerdotes tinham. Porque o cristianismo veio praticamente destruir um pensamento de que as leis de Moisés deveriam prevalecer sobre as leis de Deus. É muito mais fácil se seguir as leis de Moisés, porque são leis humanas, do que as leis de Deus. Porque as leis humanas, inclusive as leis de Moisés, elas já traziam em si, no seu corpo, a determinação da pena, né? Todo aquele que for pego em adultério deverá ser julgado de morte. Então já falava o que ia acontecer com o cidadão. E é uma lei que ela sai de dentro de mim para fora. Eu vou aplicá-la aos outros. Olha, Moisés falou isso, vai acontecer contigo. E a lei de Deus, ela é uma forma de nós refletirmos. Ela é reflexiva, eu tenho que refletir sobre elas, porque é Deus quem está falando comigo. Meu filho, não mata não, não rouba não, né? Não adultera não, estou te pedindo. Então é um pedido que Deus faz a nós. Então é muito mais fácil você seguir a lei dos homens, porque você inclusive se impõe com elas na mão.
Então o Saulo viveu muito isso. E quando falaram para ele que o movimento do cristianismo era um movimento que deveria ser extinto, ele começa a fazer o trabalho dele. Eu brinco e falo o seguinte: Saulo era como uma criança que desde o princípio, desde a primeira escolinha, ensinaram para ela que 2 mais 2 é igual a 80. 2 mais 2 é igual a 80. E assim foi, ele foi convivendo com esse pensamento errôneo, equivocado. A criança que cresce assim, quando chegar aos 30, 40 anos, você pergunta quanto que é 2 mais 2, ele vai falar 80. Se você tentar provar para ele que é 4, ele não vai, não, é 80, eu aprendi que é 80. Então ele cresceu sobre esse conceito rigoroso. E ele começa então a fazer o trabalho que ele achava que era o trabalho certo, que era o de perseguir os seguidores do Cristo, que nem se chamavam cristão naquela época. O nome cristão veio depois. Então ele passa a perseguir os discípulos de Jesus. E num movimento insano, porque ele prendia crianças, jovens, mulheres, adultos, velhos, quem fosse da classe, né, que seguia o Cristo, era preso. Mas aí certa vez apareceu um jovem. Isso aconteceu depois que Jesus havia sido crucificado. E esse jovem, ele acabava de se tornar um ponto de referência do movimento cristão, do cristianismo, que era o Estevão. Isso tudo está no livro Paulo Estevão. Estou fazendo a propaganda do livro aqui, que é o livro mais belo que eu já vi, e o livro que mais emocionou Chico Xavier na sua codificação, na sua escrita. Então Estevão, ele defendia os ideais cristãos. E um dia ele, Estevão e Paulo de Tarso, se encontram no templo para um debate, né, uma conversa. E Estevão começa a falar. E no início ele já começa falando do caráter temporal das leis de Moisés. Caráter temporal. O que ele queria dizer é o seguinte: as leis dos homens são temporais, elas passam. A lei de Moisés é temporal, ela passa e já tem que ter passado, né? Quando ele fala aquilo, os judeus que estavam ali dentro, eles têm uma reação que todos nós temos quando a gente não quer ouvir uma verdade. Eles tapam seus ouvidos, pegam Estevão, levam ele para fora do templo e colocam ele diante de uma parede, preparando-o para que ele seja apedrejado. Pegam as pedras nas mãos e ficam aguardando a autorização de um doutor da lei para poder realizar o apedrejamento. E havia um doutor da lei lá, que era Paulo de Tarso, ainda Saulo. Então há autorização e Estevão é apedrejado. Estevão está caído, quase morto, mas aí ele tem uma atitude que vai ser uma marca, que vai começar a ferir e a incomodar Saulo de Tarso. Essa marca, essa ferida, começa a incomodar a alma de Saulo de Tarso. Porque Estevão, mesmo caído naquela situação de ter sido apedrejado, jovem ainda, ele levanta a cabeça e os olhos para o céu e diz o seguinte: Senhor, não lhes impute este pecado. Ele faz uma referência semelhante a que Jesus fez na cruz: Senhor, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Então naquele momento, Saulo olha para aquele jovem e aí ele fica pensativo. Que movimento é esse que esse jovem defende? Que Cristo é esse que ele defende a ponto dele pedir perdão pelo nosso erro de ter matado? Porque Estevão morre. Então aquilo começa a incomodar Saulo de Tarso. E toda vez que a gente é incomodado com uma verdade que a gente não quer ouvir, a gente fica irritado. Se alguém chega para você que acredita numa coisa errada e te fala que a verdade é outra, você fica com raiva da pessoa. Não fica? Então Saulo é tomado de uma ira muito grande e intensifica a sua perseguição aos seguidores do Cristo. Então aí que ele começa a pegar todo mundo, aí que ele fica com mais raiva. E ele pede permissão no Sinédrio, que é o tribunal que julgava as causas penais, permissão para ir até Damasco, prender todos os cristãos que lá estivessem, especialmente um chamado Ananias. E a autorização é dada. Então Saulo pega os soldados e ruma de Jerusalém até Damasco. No meio do caminho, na estrada, acontece o momento mágico, né, do encontro dele com Jesus. Jesus aparece para Saulo de Tarso numa luz. E naquele momento Saulo fica cego e cai do cavalo. E o diálogo entre ele e Jesus se dá dessa forma. Ele está caído no chão e cego. E há um pequeno diálogo.
E Jesus inicia esse diálogo e fala para ele. Jesus apareceu em espírito para ele. Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo fala com ele assim: quem é o Senhor? Aí Jesus responde: eu sou Cristo, aquele a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Aguilhão é uma ponta que incomoda. Não sei se vocês já viram as pessoas tocando gado, espetando gado, é aquilo que é um aguilhão. E Saulo tinha um aguilhão na alma, fruto do que ele viu e do que ele ouviu de Estevão. Então ali ele já estava meio confuso nas suas ideias e nos seus princípios. E o diálogo escrito termina por aí. Mas certamente houve um diálogo íntimo entre Jesus e Saulo de Tarso naquele momento. Jesus naquele momento deve ter falado ao coração de Saulo: você é meu vaso escolhido. Porque é a mesma frase que ele diz para Ananias, né? Quando Jesus pede para Ananias ir curar Saulo lá em Damasco. Ele fala: Senhor, mas você vai me mandar na cova do lobo? Ele falou assim: vai porque ele é para mim um vaso escolhido. Ou seja, Saulo de Tarso já estava escolhido por Jesus para ser o bandeirante do cristianismo. E naquele momento Saulo se converte. Eu falei que ele cresceu sob o rigor do farisaísmo para a gente entender essa conexão dele, né? Não foi uma conversão. A gente fica pensando: por que não acontece isso comigo? Por que amanhã não acorda outra pessoa? Porque Saulo de Tarso já era um espírito preparado. Ele descobriu naquele momento que 2 mais 2 é igual a 4. E dali então ele começa o seu trabalho incessante e incansável de levar a mensagem do Cristo em todas as partes. A história, e aí ele se convertendo, ele muda de nome, Paulo de Tarso. Não sei se vocês sabem, conhecem a história de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso fez 27 viagens. 27. Em toda aquela região ali, levando a mensagem da Boa Nova. Entre navio, na verdade eram barcos, né? Barco e a pé. Os barcos piores possíveis. Várias vezes ele sofreu naufrágio. E a pé, vocês imaginam andando naquele território árido. Ele já não tinha mais a vestimenta que ele tinha como doutor da lei. Ele andava de uma forma simples, sandália, etc. Ele percorreu uma distância de 8.000 quilômetros. Acho que é daqui na Europa, se eu não me engano. Faz muito tempo que eu fui lá, deve ter umas 10.000 encarnações, mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Isso tudo para levar a mensagem de Jesus de uma forma incansável. Então Paulo de Tarso abraça essa tarefa de conduzir a mensagem da Boa Nova onde ele pudesse conduzir. Bom, aí ele começa a ter um problema, que era o seguinte: ele começa a ser demandado por todas as áreas. Todos os povos começam a demandar ele: Paulo, eu preciso que você vá lá fazer para a gente uma pregação, levar a Boa Nova para a gente, nós estamos precisando ouvir a mensagem do Cristo, né? Ele era demandado em Jerusalém, ele era demandado em Corinto, ele era demandado nas diversas igrejas que haviam se criado, se estabelecido. E quando a gente fala em igreja, a gente não está falando da estrutura física de uma igreja, porque a igreja naquela época eram as catacumbas, né? As pessoas entravam em grutas para se reunir porque eles eram perseguidos ainda, de certa forma. Então isso é a igreja. A igreja não é a constituição física, mas assim a união das pessoas com um único objetivo e um único propósito. Então ele tinha que levar essa mensagem, era o papel dele que ele havia assumido, de orientar todos aqueles povos, todas aquelas pessoas, seguindo o roteiro do cristianismo, dos ideais cristãos. E ele não sabia como fazer isso. Ele falou: eu não posso fazer isso sozinho. Ele queria ir ao local, porque ele queria estar presente fisicamente e conversar com as pessoas, olhando para elas. Então ele pensou: eu não vou dar conta de fazer isso tudo. Pensou em montar um grupo de pessoas que cada um fosse numa região para dividir com ele o trabalho, mas não ia dar certo, porque ele queria estar presente lá. Pois bem, um dia ele estava sozinho na igreja de Corinto, pensando, meditando, quando ele resolve fazer uma prece. E ele ora para Jesus, ele faz uma prece para Jesus, pedindo orientação porque ele estava desnorteado, ele não sabia como resolver essa questão. E de repente ele sente uma presença, uma luz que invade todo o ambiente. Ele estava sozinho. E ele percebe que é Jesus quem se apresenta ali. E Jesus tem um diálogo com ele. Nós estamos falando do livro Paulo e Estevão. E no diálogo Jesus fala com ele: Paulo, fica tranquilo, fica calmo.
tenha fé, creia, porque eu estarei com você. Você não precisa ir aos locais. As pessoas não precisam da sua presença física para ouvir a mensagem que eu deixei. Eles precisam da sua presença espiritual. Você não precisa nem mandar pessoas no seu lugar para estarem lá. Faz o seguinte, para você conversar com eles, escreva para eles. Escreva para as igrejas, escreva para as pessoas. E aí Paulo de Tarso ficou atento. Então ele começa ali a escrever as suas cartas, que são chamadas as cartas de Paulo. Que nós temos, depois do Atos dos Apóstolos, as cartas que Paulo escreveu. Então ele escreveu cartas aos Colossenses, aos Coríntios, aos Efésios, aos Gálatas, aos Filipenses, aos Romanos, aos Tessalonicenses, a Tito e a Timóteo, que são dois homens que foram seus companheiros de caminhada, né? E, por último, carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Quando eu falei que Paulo de Tarso fez um trabalho monumental, muita gente não sabe, mas ele foi apedrejado várias vezes, tá, gente? E o impressionante é que ele foi apedrejado por judeus. Ele chegava num lugar para pregar sobre Jesus, os judeus, o povo de Jesus, apedrejavam ele. Ainda tem essa situação ainda. Então ele escreveu todas essas cartas. Bom, agora nós vamos começar a entrar no tema. Porque quando eu li esse trecho e vi que as cartas de Paulo, né, teriam alguma coisa a ver com o meu tema, eu comecei a dar uma olhada nessas cartas. Então eu abri na primeira carta e vi que tinha uma introdução na Bíblia que eu uso, a Bíblia de Jerusalém. Tinha uma introdução. E eu comecei a olhar essa introdução, falando das cartas de Paulo, dando um resumo, alguma coisa assim. E eu vi que lá tinha todas as cartas, foram citadas ali, menos a carta aos Hebreus. Não tinha. Eu falei, ué, por que eles não colocaram a carta aos Hebreus? Não falaram nada da carta aos Hebreus. Aí eu achei aquilo curioso e fui lá na carta aos Hebreus para ver se tinha alguma referência, e a carta aos Hebreus tem uma introdução própria, só dela, e eu comecei a ler essa introdução. E aí logo no começo eles dizem, os tradutores dizem o seguinte, que há um consenso muito grande, inclusive da igreja, e isso remonta a muitos anos, de que a carta aos Hebreus não foi escrita por Paulo de Tarso. Ele não escreveu a carta aos Hebreus. Eu falei assim, peraí, como é que eles sabem disso? Aí eles explicam. A carta aos Hebreus, ela tem um estilo literário totalmente diferente das outras. Percebe-se que o autor é outro. E as cartas, elas têm um padrão. Sempre se iniciam por endereço ou preâmbulo, ou ambos. A carta aos Hebreus não tem isso. Então ela é uma carta diferente. Aí eu fui lá, peguei minha Bíblia católica, falei, deixa eu ver o que diz na Bíblia católica. A mesma coisa. Que há um pensamento de muitos historiadores, inclusive, de que a carta aos Hebreus não foi escrita por Paulo de Tarso. Eu falei, bom, essa frase, que é o nosso tema de hoje, um homem está ordenado a morrer uma só vez, está exatamente na carta aos Hebreus. Aí eu pensei, eu não vou falar sobre um tema que é uma frase que foi dita por alguém que eu não sei quem é, porque ninguém sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. Como é que eu vou trazer um tema a público que eu não sei quem que escreveu, se foi qualquer um? Mas aí eu fui continuar a ler Paulo Estevão. Olha que fantástico. Essa dúvida, ela paira há muitos anos, há muitos séculos. E em 1941, Emmanuel, no livro Paulo Estevão, mata a charada. Porque naquele momento em que Jesus aparece para Paulo na igreja, ele continua o diálogo com Paulo. Ele fala para ele, escreve as cartas. E a partir de hoje, Estevão, desencarnado, o Espírito, Estevão, se aconchegará a você, ficará próximo de você. E ele lhe dirá tudo aquilo que eu passar para ele. Fenômeno mediúnico espetacular. Certamente Paulo de Tarso não conseguiria alcançar a mediunidade diretamente, a mediunidade dele, diretamente com Jesus. Isso é um fato que já aconteceu com Divaldo e com Chico Xavier. Foi necessário um espírito intermediário para Chico receber uma mensagem de um espírito mais elevado. Então foi o que aconteceu. Jesus pega Estevão, ele passava para Estevão e Estevão passava
para Paulo de Tarso. Então a gente vê aí que as cartas de Paulo, na verdade, foram escritas sob inspiração de Jesus. Jesus passava para ele o que ele achava que deveria ser escrito, por via mediúnica. Então as cartas de Paulo não foram escritas diretamente por Paulo, foram escritas por inspiração de Jesus. Mas aí tem um detalhe. Um dia, Paulo de Tarso está escrevendo um texto. E um texto que ele já escrevia não sei quanto tempo, não sei quantos meses que ele já estava escrevendo. E os amigos dele ali em volta olhavam para ele e falavam assim: o que o Paulo está escrevendo? Porque ele demora tanto. Chegou um dia, Paulo terminou o texto. Chamou Aristarco, um companheiro seu, e falou para ele assim: Aristarco, para ele distribuir depois o texto, né? Entregou para Aristarco e falou assim: esse texto é epístola aos Hebreus. Eu a escrevi usando os meus próprios recursos, e a escrevi falando do meu coração, porque eu falo aos meus irmãos de raça. Olha que fantástico. Paulo escreveu a carta aos Hebreus sem a influência de Jesus, que ele usou seus próprios recursos falando do seu próprio coração. Então, na verdade, a carta aos Hebreus é a única carta genuinamente de Paulo, porque as outras foram inspiradas. Está aí a diferença entre uma e outra. E Emmanuel diz isso para a gente, explica isso para a gente. Aí eu posso falar do tema, porque eu sei quem escreveu, que foi exatamente Paulo de Tarso. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Quando a gente ouve essa frase, a primeira coisa que vem à nossa mente, o que é? Não existe reencarnação. E é isso, é essa frase que é utilizada pelos nossos irmãos, que nós temos todo respeito e carinho, que a gente chama de os adversários da doutrina espírita. É curioso porque lá em Juiz de Fora tem um jornal que é a Tribuna de Minas, acho que todo mundo conhece, né? Quem lê a Tribuna de Minas, pega lá todo domingo, ou quase todo domingo, lá no final dos classificados, tem lá mensagens religiosas. Tem uma pessoa, que eu tenho certeza que ela é evangélica, eu vou explicar porquê, ela escreve lá assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez. Hebreus 9, 27. Portanto, a reencarnação não existe. Eu coloco isso lá todo domingo, ele faz questão. Por que eu sei que ele é evangélico? Porque ele agora está colocando uma outra frase embaixo. Jesus intercede por nós, ele é nosso intercessor. Portanto, Maria não é intercessora de ninguém, que é uma visão da Igreja Católica. Teve um dia que eu quase mandei uma mensagem para lá. Eu escrevi assim: João Batista é Elias que voltou, a reencarnação existe. Mas eu falei: não vou criar caso não, deixa ele, se ele quer botar fogo na lenha, não tem problema não, né? Então esses adversários utilizam-se dessa frase para falar: a reencarnação não existe. E aí a gente vai ver que essa frase não quer dizer isso, né? Não quer dizer isso. Agora, se for fato, Paulo ele escreveu a frase errada. Se ele quisesse dizer que a reencarnação não existe, ele deveria dizer: ao homem está ordenado nascer uma só vez. Porque reencarnação é nascimento e não morte. E se isso é um fato mesmo, se a reencarnação não existe, se não se nasce de novo, se não se morre de novo, Lázaro descumpriu. E se Jesus curou, ressuscitou ele, a gente não fala que ressuscita, a gente fala que cura, né? Porque Jesus não ressuscitou, não trouxe ninguém da morte, ele trouxe as pessoas da doença, uma catalepsia, um coma, Jesus foi lá e resgatou. Mas vamos supor que ele tivesse ressuscitado, como as pessoas acreditam. Lázaro fugiu dessa aí, porque ele desencarnou, Jesus foi lá e trouxe ele à vida. E eu acho que ele desencarnou de novo, porque ele não está andando por aí até hoje, né? Assim como aconteceu com o filho da viúva de Naim, assim como aconteceu com a filha de Jairo e tantos outros que Pedro também ressuscitou, dentro da visão da Bíblia, né? Ressuscita, traz a vida. Ninguém consegue trazer ninguém à vida, na verdade. Morreu o corpo, acabou. Você cura a pessoa de um mal que ela está tendo naquela hora. E outro detalhe: se Paulo de Tarso disse ao povo hebreu que a reencarnação não existe nessa frase, é porque alguém acreditava na reencarnação. Porque se ninguém acreditasse, ele não precisaria falar. Se eu falar para vocês assim: quem aqui acredita em Saci Pererê, levanta a mão, por favor. Se ninguém levantar a mão, eu não preciso falar para vocês que Saci Pererê não existe.
Né? Se a Dona Teresa levantar a mão e falar, Dona Teresa, Saci Pererê é folclore, aí eu vou ter que explicar. Então você explica e justifica algo que é a crença de alguém. E se fosse realmente para dizer que a reencarnação não existe, é uma notícia importantíssima que faria uma mudança muito grande nos conceitos do judaísmo daquela época. Ele deveria ter escrito isso não só para os hebreus, mas para todo mundo. Inclusive através de Jesus, né? Jesus escreveria isso. Mas as pessoas têm o hábito de ler uma frase e definir ela de acordo com o seu conceito. E isso é um erro. Você, quando pega um texto bíblico, você nunca pode ler uma frase sem analisar o seu contexto, o contexto onde aquela frase foi dita, ou até mesmo buscar uma referência dela em outro lugar, porque Jesus, em vários momentos, ele cita o Antigo Testamento. E ele não fala de onde que ele está dizendo aquilo. A gente sabe porque a Bíblia traz uma referência, ó. Procure isso aqui lá em Profetas, procure isso aqui lá em Salomão. É igual uma frase que eu já disse aqui uma vez, que sempre me perturbou muito. Quando Jesus está na cruz, ele diz, Deus, ó Deus, por que me abandonaste? Essa frase tirou meu sono durante muito tempo. Porque eu não podia acreditar que Jesus, no momento mais doloroso, no momento de despedida dele, ele questiona Deus, porque o que ele está fazendo é isso. Ele está questionando e duvidando da misericórdia do Pai, que não abandona nenhum de seus filhos, por pior que seja a criatura. Por que que Jesus falou aquilo? Aí a gente faz uma pequena análise. Deus, ó Deus, por que me abandonaste? Jesus foi o primeiro homem a chamar Deus de Pai. E sempre tratou Deus por Pai. Sempre. Quando ele queria se referir a Deus, ele falava o Pai que está nos céus, para diferenciar do Pai biológico, né? Então, eu já percebi aí que a frase não é dele. Ele copiou essa frase de alguém, ele repetiu essa frase de alguém. E essa frase realmente é de outra pessoa. É de Davi, é um salmo de Davi, o rei Davi, que gostava de salmos. Ele fazia festival de salmos, né? E esse salmo começa assim. Davi estava num momento difícil e ele começa falando, Deus, ó Deus, por que me abandonaste? Faz depois um louvor a Deus. E depois faz uma profetização da imolação do Cordeiro, da crucificação do Messias, quando ele fala, eu tenho chagas nas mãos e nos pés, e os cães brigam pelas minhas roupas, porque as vestes dele foram disputadas quando ele estava na cruz. Então, quando ele começa a recitar esse salmo, ele está dizendo para os judeus que estão ali, porque Jesus não foi unanimidade e não é até hoje, né? Quando ele é preso, depois que Judas entrega ele, os soldados que o levam são soldados judeus, não são soldados romanos. Os romanos não queriam nem saber dele. Ele não tinha nada a ver com os romanos, né? Então ele não foi unanimidade. Então quando ele fala aquilo naquele momento para os judeus, é como se ele estivesse lembrando eles o seguinte, olha, vocês lembram do Salmo? Pois é, vocês estão crucificando o Messias, porque eu sou o Messias. Então a gente tem que ler num contexto. Então essa frase, ela está escrita na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27. Bom, a gente tem que fazer uma análise e ler todo o capítulo para podermos entender, para podermos compreender o que isso quer dizer. Tá? Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo, no nosso tempo de hoje, e vamos avançar um pouco no tempo em que foi escritas as Escrituras. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus, obviamente? Os Espíritos falam, na vossa consciência. Essa é uma observação e uma informação muito grave, porque os Espíritos falam que nós temos na nossa consciência as leis de Deus inscritas. Nós adquirimos consciência quando? Não sei. Perdeu-se no tempo. Então, desde aquele tempo que eu já tenho as leis de Deus na minha consciência. E o que eu fiz com ela? Aí é a segunda pergunta que Kardec faz. Questão 621A. Se a lei está escrita na nossa consciência, por que foi necessário Moisés nos relembrar? Porque Moisés depois traz a tábua dos 10 mandamentos. Esse diálogo quer dizer o seguinte, que antes de Moisés trazer os 10 mandamentos, a gente já tinha as leis na nossa consciência. É como se viesse de fábrica. O carro já vem com isso de fábrica. E aí os Espíritos falam, foi necessário relembrar vocês porque vocês a esqueceram e a negligenciaram. E é impressionante, século 21, essa frase está mais viva do que nunca.
Está mais viva do que nunca, porque muitos de nós estão esquecendo e negligenciando essa lei. Então isso é sério, né? Deus faz 2 alianças com o homem. A primeira aliança foi exatamente através de Moisés, né? Que nos traz a tábua, a pedra com as leis divinas. Essa aliança, ela se consuma no Monte Sinai. E uma aliança, ela tem um simbolismo. A aliança, ela tem um simbolismo de união. E é uma união que não se rompe, por isso é que a aliança é circular, ela não tem começo, meio nem fim. Então é como se Deus estivesse fazendo uma aliança, um compromisso conosco, com cada um de nós, naquele momento. E a gente rompe essa aliança por causa disso. E Deus percebeu que essa aliança não deu certo, porque os homens se afastaram de Deus. Mesmo tendo as leis ali escritas, eles se afastaram de Deus. É só a gente pegar as escrituras antigas que a gente vai ver os absurdos que tem lá. É só a gente ver lá Deuteronômio, Levítico, que a gente vai ver as leis que Moisés criou e como que elas prevaleciam dentro dos princípios espirituais. Até hoje, infelizmente, irmãos nossos de outra religião falam, está aqui, ó, tem que matar o adúltero, tem que matar o homossexual. Não compreendem que aquilo é lei passada, que não deve ser retomada, né? Então essa primeira aliança, ela teve essa falha. Aí vem depois uma segunda aliança mais perfeita, mais completa, que Deus faz com Jesus, muito tempo depois. E aí Jesus vem trazer para nós um ensinamento de como seguir as leis de Deus. Por isso que ele fala, eu não vim destruir as leis e os profetas, mas dar o seu cumprimento. Eu vim ensinar para vocês como seguir as leis de Deus. E aí ele cria a lei de amor, né? Que é a lei máxima que comporta todos os 10 mandamentos. Quem ama faz tudo que está ali. E é fácil amar, né? Amar aquele que eu não gosto, que eu odeio, que é meu inimigo, porque é esse amor que Jesus fala, é desse amor que ele fala. E havia naquela época um pensamento de que era necessário para a purificação se banhar em sangue. Moisés fez isso quando ele recebe a tábua dos 10 mandamentos. O templo era uma tenda, não era um templo como era feito. E se colocava 2 templos, 2 tendas, uma primária e a outra chamada Santo dos Santos, que era mais importante. Então, para passar para a segunda tenda, você tinha que passar pela primeira. E na segunda tenda estava lá todos os instrumentos, todos os objetos que deveriam ser purificados, inclusive a pedra com os 10 mandamentos. Então, Moisés trouxe sangue de um animal imolado, entrou na primeira tenda, entrou na segunda tenda, espargiu o sangue sobre todos aqueles objetos e ali houve a purificação. E os sacerdotes passaram a fazer isso. Os sacerdotes entravam na tenda do Santo dos Santos, levavam sangue de animal imolado, espargiam e eles saíam. Aquilo era o ato de purificação dele e dos outros. Então era assim que eles se purificavam. Entrava, usava o sangue e saía. E eles faziam isso todo ano, uma vez por ano. Eu falei, mas que coisa é essa? Que purificação é essa que o cara tem que ir todo ano para fazer isso? Se ele vai e se purifica, ele está puro. Acabou, ele tinha que ir uma vez só. Mas ele vai várias vezes. E aí Paulo de Tarso começa a questionar isso. Isso é um ritual. Isso é um ritual humano. É um ritual que não leva a purificação nenhuma. É como uma pessoa que vai na igreja católica, chega lá, ajoelha, reza, confessa, pega a comunhão, comunga e sai da igreja e é a mesma pessoa que entrou. Aí o que acontece no domingo seguinte? Ela tem que voltar. Vai e volta. É a mesma coisa do espírita, que vai no centro espírita, toma passe, água fluidificada e sai, é a mesma pessoa. O que acontece? Tem que voltar na quarta-feira de novo para fazer tudo isso. Eu não estou falando que eu não faço isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu faço, porque ainda não estou nesse nível. Então é mais ou menos por aí. Então Paulo fala isso aí, tem até um simbolismo para com os dias de hoje. A fala de Paulo na carta aos Hebreus,
Tem um simbolismo, porque isso aí não significa que você está sendo purificado, porque é um ritual humano. É um ritual humano. Agora, quando nós pegamos Jesus, diz ele, nas palavras dele, Jesus, ele fez algo diferente. Ele se purificou. Primeiro, usando o seu próprio sangue, através de um sacrifício. Ele não usou sangue de animal. E ele entra na tenda uma só vez. E essa tenda que ele entra não é uma tenda construída por mãos humanas, como é a tenda que o sacerdote usa, que é uma cópia humana da tenda verdadeira. Essa tenda que Jesus entra é a tenda celeste. Então é como se você estivesse dizendo assim, Jesus veio uma vez aqui na terra, cumpriu a sua missão, veio no mundo de provas e expiações, no mundo do pecado, e para ele bastou uma vez só estar aqui, ele ir para o reino celeste. Essa deveria ser a nossa proposta, né? Mas a gente já está reencarnando aqui há quantos séculos? Milênios. Então quando a frase de Paulo diz, depois ele continua dizendo, né, que nós deveríamos seguir o exemplo de Jesus. Porque quando ele fala o homem está ordenado a morrer uma só vez, isso não quer dizer que Deus está impondo a nós uma não reencarnar. É como um pai que leva o seu filho na escola, põe o menino no primeiro ano, no início do ciclo escolar, e fala com ele assim, meu filho, você tem que estudar para você passar todos os anos, sem repetir de ano, para você chegar lá no final e se livrar disso. É como se fosse assim que Deus estivesse falando com a gente. Se esforce para passar por tudo. Existem espíritos que conseguiram fazer isso? Existem. Espíritos que vieram aqui uma vez só e morreram. Então é possível que seja feito. É lógico que nós, na nossa capacidade, a gente não consegue fazer isso, mas nós podemos encurtar essas nossas voltas aqui na Terra, né? Se bem que nós vamos voltar na Terra, podemos voltar já no mundo de regeneração. E a gente sabe muito bem que o mundo de regeneração não é uma transformação do mundo, é uma transformação íntima de cada um de nós que vai refletir no nosso mundo. E essa é a proposta da regeneração. Então não quer dizer, não tem nada a ver com o fato de você, da reencarnação não existir. Porque se você tira a reencarnação da história, a gente vai ver que fica tudo bagunçado. Como diz o texto aí, o texto que foi lido, né? É injustiça, é incompreensão, é falta de entendimento e é irracional. É totalmente irracional. Então vamos falar um pouco da reencarnação agora, para a gente ver que realmente Paulo não quis falar que a reencarnação não existe. Na história da humanidade, os povos orientais, todos têm a crença da reencarnação. Só que de uma forma diferente. Os judeus, na época de Jesus, eles confundiam a reencarnação com ressurreição. Para eles era a mesma coisa. Não existia a reencarnação, mas existia a ressurreição. E a diferença é bem grande entre os dois. Porque a ressurreição é o espírito velho nascer num corpo velho, que é o mesmo corpo. A reencarnação é o espírito velho renascer num corpo novo. É muito melhor. Você pensou você renascer no mesmo corpo? Você já nascer tendo artrose, artrite, um monte de coisa, dor aqui, dor ali, eu já estou com catarata, daqui a pouco minha catarata vou ter que operar ela, né? Já pensou? Que injustiça. Eu vi uma entrevista há um tempo atrás, tem muito tempo, onde lá naquela região do Oriente, um homem explodiu, amarrou um monte de bomba em torno de si e explodiu. Então voou um pedaço de carne dele para tudo quanto é lado, isso foi na rua. Então ficou grudado assim nas paredes das casas, pedaço do corpo dele. E uma repórter entrevistando uma pessoa, perguntando por que ele fez isso e tal e tal. E lá no fundo a gente viu um cidadão que subiu numa escada e começou a tirar aqueles pedaços de corpo ali. Aí a repórter perguntou, por que ele está fazendo aquilo? Ele falou, está juntando os pedaços do corpo dele para ele voltar de novo na ressurreição, naquele mesmo corpo. Olha que tristeza, gente. Eu quero um corpo novinho, bonitinho, inteiro. Não é lógico, né? Então eles confundiam, né, com a reencarnação com a ressurreição, porque não tinha o conceito da reencarnação. Mas deixa eu voltar só um pouquinho, porque às vezes alguém vai perturbar vocês falando, a reencarnação não existe, a reencarnação não existe, o homem tem que morrer uma só vez. Vão falar o seguinte, concordo com você, o homem só vai morrer uma vez, o que é uma verdade. Porque o que é o homem? O homem é uma constituição,
espírito e corpo. Eu sou o homem André. Na próxima encarnação poderia ser a mulher Maria, ou o homem Francisco, né? Não sei. Porque a minha constituição será outra, o espírito é o mesmo, mas a figura humana, o ser humano, o homem, será outro. Então eu, André, vou morrer uma só vez. Na próxima encarnação vocês não vão me encontrar. Vão encontrar o espírito, que é o mesmo, né? Mas a constituição será outra. Então, o povo do Oriente, eles têm esse conceito de reencarnação meio equivocado, porque eles acham que o espírito pode retornar no corpo de um animal. Porque a doutrina espírita nos fala que isso aí é um retrocesso. E o espírito nunca anda para trás, é sempre progresso, né? Os hindus acreditam, Buda tem uma frase dele que ele diz o seguinte: para o espírito alcançar o nirvana, que é o ponto mais alto de evolução, ele tem que passar pelos karmas. Pitágoras, o filósofo, ele ensinava na sua escola princípios de reencarnação. Ele mostrava a reencarnação para aqueles povos. Mas por que a reencarnação sumiu de todos os textos bíblicos? Não se faz nenhuma referência. Aí aconteceu o seguinte: no ano de 553 depois de Cristo, era hábito da igreja fazer o que eles chamavam de concílio, né? Reunia o poder e a igreja, eles se reuniam ali e tomavam as decisões do que ia mudar, o que ia acontecer. E nesse concílio, o imperador Justiniano era casado com Teodora, uma mulher que era escravocrata, era má, era discriminatória, era uma mulher que tinha vários débitos. E ela, pelo conhecimento que se tinha do retorno do espírito, falaram para ela assim: olha, você na outra encarnação você vai passar aperto, porque você fez muita coisa ruim. O que ela faz então? Ela chega para o marido dela e induz ele que acabasse com esse conceito de renascimento do espírito num corpo novo. E acha que com isso acabaram com a reencarnação, né? Mas hoje tem segmento do judaísmo que acredita na reencarnação. Nós temos padres da Igreja Católica hoje que acreditam na reencarnação porque eles acham que é racional. E aí é outro ponto importante. A reencarnação, ela é racional. Se nós analisarmos os princípios da reencarnação, os motivos pelo qual nós reencarnamos, a gente vai ver que isso é tudo racional. Nós temos que partir do princípio de que temos um Deus que é Pai, amoroso, justo, bondoso e que ama todos nós no mesmo nível. O amor dele por nós tem o mesmo quilate, não tem mudança nenhuma. Ele ama o mais alto da mesma forma como ele ama o mais baixo, no mesmo nível de amor, né? E Deus é como se fosse um agricultor. O agricultor, quando ele chega lá na terrinha dele e joga semente na terra, ele não vai embora e deixa a semente lá. Ele vai lá e olha toda hora para ver se a semente está crescendo. E como que ela está crescendo? Se ela está se tornando uma erva boa, se ela vai produzir, se não vai produzir. Se for produzir, ele deixa ali, está bem a semente. Se não for, ele tira ela dali e replanta ela em outro lugar, num solo diferente que ela precisa. É assim que Deus faz com a gente. O André nessa aqui não deu certo, não, vou ter que mandar ele lá para a Europa, porque ele vai ter que conviver com aquele povo lá daquele jeito para ele aprender. E planta a gente de novo lá. Quando eu era católico, chegou um momento da minha vida que eu sempre tive uma dúvida, sempre tive questionamentos que não eram respondidos para mim. Quando tinha resposta, era aquela resposta sem resposta, né? Desígnio de Deus. E eu uma vez perguntei para uma pessoa: escuta, por que uma criança nasce numa miséria extrema, vive na miséria extrema e morre na miséria extrema, e um outro nasce no mesmo dia, na mesma hora, na riqueza, vive na riqueza e morre na riqueza? Ou uma criança nasce com um problema cerebral e vive a vida inteira numa cadeira de rodas e morre assim, e o outro nasce no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo hospital e tem uma saúde desde o nascimento até a morte? Desígnio de Deus, não é possível. Aí está a reencarnação, é a única prova que se tem de que Deus é justo, é através da reencarnação, não tem outra prova, não tem. Eu gosto muito de música e sempre quis aprender a tocar um instrumento, não consigo. Meus filhos tocam, eu tenho 3 filhos, eles tocam violão, viola, guitarra e bateria. Já tentaram me ensinar, eu quebro meus dedos, mas não toco uma nota naquele negócio, não consigo. Comprei uma gaita, está lá guardado, não consigo tirar uma nota daquele negócio. Então, e eu outro dia estava vendo na internet, no YouTube, vi um jovem
de 5 anos de idade, um japonês tocando uma peça de Beethoven. A sorte dele é que ele estava ali no computador, porque se ele estivesse ao vivo eu pulava no pescoço dele. Ele tocava como se fosse um músico, um pianista de 50 anos. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Aí um músico experiente falou assim, olha, essa criança não aprendeu isso em 5 anos, nem em 10, nem em 20 anos você aprende a tocar desse jeito piano. Onde que ele aprendeu? É na encarnação passada. Não tem jeito, porque isso é racional. Um filósofo da nossa época agora, contemporâneo, o Cortella, né? Mário Sérgio Cortella, ele é fantástico. Ele disse uma frase numa entrevista uma vez que é a seguinte: existem um número de pessoas que acreditam na reencarnação é bem maior do que o número de espíritas. Por quê? Porque é racional. É racional, as pessoas que levam para a razão entendem isso. Porque, gente, se a gente tirar a reencarnação, nós vamos ficar com o céu, o inferno e o nada. As duas opções que nós vamos ter. Vocês escolhem aí qual que é pior. Eu não sei qual que é pior. O nada é você crer que depois da morte não tem nada. Então o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Para que eu vou amar as pessoas se depois vai vir nada? É pior do que céu e inferno. Céu e inferno também você vai para o inferno ficar queimando lá na sauna ou no paraíso. Aí um amigo meu falou assim, não, a gente vai para o paraíso para ficar tocando harpa não, para ficar louvando a Deus 24 horas. Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, não faz isso não, que Deus não vai, nem ele vai aguentar você ficar louvando ele 24 horas. A gente tem que trabalhar. Como é que a gente faz? Como é que pode uma mãe amorosa, uma mulher boa, que vai para o paraíso, como é que ela vai ser feliz lá se o filho dela está ardendo no fogo do inferno? Aí uma pessoa me respondeu, uma resposta fantástica. Não, nesse momento Deus lança sobre eles o véu do esquecimento. Eu falei, então para que eu vou amar minha mãe? Se eu vou ter que esquecê-la depois, se eu estiver nessa situação? As pessoas não pensam nisso, né? Não tem esse sentimento. E tem as perguntas que a gente faz. Se não existe reencarnação, vamos tirar a reencarnação. A mulher está grávida. Então, na hora da concepção, cria-se o espírito e cria-se o corpo, porque o corpo vai ser criado junto e o espírito vem zerado, ele vem sem nenhum conhecimento, sem nenhum conceito, sem nenhum preparo. Então ela vai ter gêmeos, 2 filhos que foram gerados no mesmo momento, vão nascer no mesmo dia, ficaram dentro do mesmo útero, dividiram o espaço ali, sem nada de conhecimento, e eles nascem juntos. Aí a gente percebe que aos 5 anos ele já começa a ter tendências diferentes, escolhas diferentes, reações diferentes. De onde que vem isso? Só se for da vida passada, porque não tem outra resposta. Não tem. Um índio que nasce hoje numa tribo que nunca teve contato com a civilização, ele leva uma vantagem enorme sobre mim. Porque se um homem branco entrar lá, ele pode matar. Ele conhece as leis de Deus? Não conhece. Ele é ignorante. Aí quer dizer que ele vai para o céu mesmo matando uma pessoa, se não tiver reencarnação? E eu que briguei com alguém, dei um tapa em alguém, eu tenho um débito e vai me ser cobrado isso. Quem nasceu antes de Moisés então foi uma beleza, porque não tinha lei de Deus, não tinha Jesus, não tinha nada, fazia o que queria e levou vantagem sobre mim. Por que Deus não me fez nascer antes de Moisés? Para eu ter toda a liberdade de fazer o que eu quisesse. Aí vem aqueles companheiros falar que a Bíblia não tem reencarnação. Não existe a palavra reencarnação na Bíblia. É lógico, meu filho, que a palavra reencarnação surgiu no século XIX. Kardec é que trouxe. Você não vai achar isso lá. Aí eu pergunto, a palavra gravidade tem na Bíblia? Não tem. Não tem. E ela existe. E já existia naquela época. Porque a lei da gravidade é a lei que rege a atração da matéria. Assim que Deus criou o mundo, criou a matéria, criou o átomo, Ele já criou a lei para fazer a agregação dessa matéria. Newton veio descobrir essa lei muito tempo depois. Então não é pelo fato de não ter o nome lá que não existe. Se vocês procurarem lá, não existe a palavra ética na Bíblia. E Jesus tinha ética, gente. Existia ética. Né? Jesus cura um homem cego de nascença. Aí um homem chega perto dele e fala, Senhor, acho que foi um dos discípulos, Senhor, esse homem nasceu cego,
Pelo seu pecado ou pelos pecados dos seus pais? E se ele nasceu cego, ele já veio cego do ventre. E se isso aí poderia ser a culpa dele pelos pecados dele, ele pecou quando? Quando ele estava no ventre? Não, quando ele estava numa outra encarnação. Ah, mas Jesus não fala que isso está errado, mas também não fala que está certo. Porque se Jesus foi um mestre, e é um mestre que nos ensina, ele deveria ter falado: meu filho, você está falando besteira, porque quem é que vai pecar dentro do ventre? Mas não, ele fica quieto. Isso aconteceu para que se manifestasse a vontade do Pai, a glória do Pai. Aí, quanto à relação aos pais, ele fala assim: será que foi pelos erros dos pais? Isso pode acontecer, tá, gente? Porque os pais vão precisar passar por uma prova exatamente que vai recair sobre o filho. O espírito que vai nascer como filho fala assim: ó, pode deixar, faz ir cego só para os meus pais terem essa experiência, passarem por essa experiência. Sede perfeitos, Jesus não fala isso? Ele fala com a tranquilidade: sede perfeitos, quanto? Se não for através de 30, 40, 50, 80 mil encarnações, não tem como a gente ser perfeito, não. Se a gente levantar todo mundo, botar o planeta inteiro aqui dentro de um lugar e falar assim: quem é perfeito, levanta a mão aí. Quem levantar é mentiroso. Porque senão não estaria aqui. Nem Chico era perfeito. O único perfeito que pisou na Terra foi Jesus. E que ele pode ter passado por aqui só para fazer o que ele fez. Porque foi a única encarnação dele no planeta Terra. Foi a única. Quando ele fala das bem-aventuranças, tem uma que me interessa muito, que é a seguinte: ele fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado significa feliz. Felizes os que choram, porque serão consolados. É uma frase que eu não entendi, porque ele está falando o seguinte: quem está chorando é feliz. Como? Se você está chorando, você está sofrendo, né? Quem sofre é feliz. Mas aí ele está julgando isso num momento futuro. Aí eu dou um exemplo da nossa vida que fica mais fácil de entender, né? Quem aqui já fez compra com carnezinho nas Casas Bahia? Levanta a mão, por favor. É impressionante, toda casa que eu vou, ninguém levanta. Eu falo: só eu que fiz, não é possível que ninguém fez compra nas Casas Bahia com carnezinho. Porque é um negócio emocionante, porque você compra de 10 vezes, então vem um carnezinho com 10 folhinhas. Aí quando você vai lá e paga a primeira, dá uma alegria na gente, fala: nossa, paguei a primeira. Aí você paga a segunda, alegria maior ainda. Quando você paga a 10ª, você sai dali dando tiro, soltando fogos de alegria. Paguei a última prestação, né? Dá uma sensação boa. Então é mais ou menos isso. Jesus está falando que nós somos felizes, são felizes aqueles que estão quitando seus débitos aqui, seus carnezinhos aqui, porque quando acabar vocês serão consolados. Então quando eu terminar com os meus débitos aqui, eu serei consolado. E eu não consigo quitar esses 10 carnezinhos de uma vez só. Agora tem gente que vai lá e quita, aí vai na Ricardo Eletro e faz outra compra com mais 10 carnezinhos, aí não tem jeito. Aí o cara pergunta: por que eu não saio nunca daqui? Né? Então, gente, a proposta era exatamente essa, era da gente mostrar que essa frase, que ela é muito usada por aqueles ditos adversários da doutrina espírita, para falar: a reencarnação não existe. Não se preocupe. Se vocês verem isso lá no jornal, na Tribuna de Minas, não se preocupe, né? Porque a reencarnação é um fato, é um instrumento da justiça divina, é uma oportunidade de um pai que nos ama muito, porque eu tenho 3 filhos, os meus filhos podem errar para o resto da existência deles, que eu nunca expulsarei nenhum deles de casa. Eu darei a eles todas as chances, todas as oportunidades que for possível. E eu sou um pai imperfeito, que dirá de um pai perfeito como Deus. Boa noite a todos, obrigado pelo carinho, pela paciência. Estou até sentindo calor, tá vendo? E obrigado pelo convite.